Olá, minha igreja querida, resolvi gravar esse vídeo aqui para você que faltou ontem ao culto, né? Deixei uma palavra muito importante, correlata o fato de marcharmos em Jesus e com Jesus, né? Trazendo a importância que o importante é o final. Na realidade, todos nós começamos errado o processo da vida cristã. Fazemos coisa errada, mas quando olhamos para o final, sabe, ao trono de Deus, é a presença de Deus, é o fato de nós adentrarmos por graça e pela graça no trono de Deus e morarmos com o Senhor para sempre, né? Com base nisso, João capítulo 14 vai dizer isso: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa do meu Pai há muita morada, né? Preparado para nós. É tão interessante que esse marchar, o que importa é o final, e eu posso ilustrar, é o apito final do jogo de futebol, é a bandeirada da corrida de Fórmula 1, sabe? É a prova, já que muitos estão aí em férias, é a prova final que você, puxa vida, passei, né? Porque o que importa sempre é o final. Jeremias capítulo 12, versículo 5, vai dizer o seguinte: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não se sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Irmãos, esse texto é muito interessante. Ontem eu conversava com os demais da liderança, falando sobre cansaço que muitas das vezes nos sobrevém. Existe alguns tipos de cansaço, que essa é a fadiga, né? Existe o cansaço que é físico, você trabalhou muito ao longo da semana, no seu trabalho, na sua empresa. Então basta somente 8 horas bem dormida, normalmente a ciência vai falar isso, que você acaba recuperando fisicamente. Isso todos nós sabemos. Mas existe uma segunda, que é o cansaço emocional. E aí eu até falei e brinquei sobre o incidente que eu tive, né, que nem dormindo 16 horas o meu corpo pôde descansar, né? E esse cansaço emocional, sabe, nos sobrevém por conta de alguma preocupação, né? Então, entregue na mão do Senhor, tá? Mas o cansaço que Jeremias está propondo aqui, está relatando, na realidade está escrito no livro de Jeremias, mas é Deus que responde. É uma fadiga, sabe, espiritual, mediante a batalha espiritual. Então, qualquer soldado que se propõe a lutar uma boa guerra, ter um bom combate, ele vai voltar cansado, ele vai voltar ferido, roupa suja, mas também cheia de histórias para contar. No nosso caso, histórias que Cristo é o vencedor. Sabe, mas o que eu quero pontuar para você, aqui é o caso que está acontecendo com Jeremias, ele está sofrendo pressões, lutas, embates espirituais. Sabe, existia naquela época algumas potências, que eram o Egito, a Síria e Babilônia. A Síria era poderosa, só que a Babilônia conseguiu conquistar Nínive, né? E entra na cidade de Judá, sabe, saqueando todo o povo que tinha uma promessa. Sabe, Jeremias ele foi julgado pelos próprios povos, né, dele próprio, né, porque ele estava denunciando o pecado. Sabe, mas o povo, como foi levado a cativo, Jeremias é o mesmo que profetiza que esse povo ainda há de voltar. Agora, para isso, naquele momento que ele está passando aqui no capítulo 12, era um momento extremamente de luta espiritual. Falando, Jeremias, eu quero te levar a um novo nível. Jeremias, se você fizer as mesmas coisas que os profetas estão fazendo, o processo é natural. Jeremias, eu vou treinar você para avançar, mas a partir da terra aonde que você está vivendo. Sabe, Deus nunca vai mandar-nos andar com cavalo ou competir com cavalo, se não primeiro treinarmos, sabe, com homens que vão a pé e na cidade de paz, porque ele está na cidade de Anatote.
E Deus está encaminhando para ele para a cidade de Jerusalém, onde que as lutas, os embates iam ser mais refinados, seriam mais intensos. Sabe, o povo, antes de ser levado cativo, sabe, existia a ideia de fazer alianças com o próprio Egito. E o Jeremias vai lançar a promessa e vai profetizar, sabe, que a nossa esperança está no Senhor. Sabe, que o nosso cansaço, que nós podemos sim, agora, descansar no Senhor. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Que você venha para a luta, que você não deixe de marchar, mas o meu e o seu descanso é no Senhor diante das lutas e os embates espirituais. Eu não tenho dúvida que Deus está levantando um novo exército para que possamos avançar. A igreja ela precisa avançar, trazer novos líderes, gente para se prontificar. A gente não pode ser teleguiado, às vezes, de mensagem de Satanás, com medo do inimigo. Mas, muito pelo contrário, se orarmos e dedicarmos a Deus, é para conhecer mais o coração dele, é para ter intimidade com ele. Para isso, nós precisamos buscar, sabe, descansar dos nossos embates, entregando a ele todo o descanso. E às vezes esse descanso é permanecer calado na certeza que Deus está nos fortalecendo em fé, porque é Ele que nos dá em vitória. É Ele que vai fazer que eu e você andemos em novidade, para que possamos competir com os cavalos. E aí eu estou falando do sobrenatural, que nós podemos escolhermos as nossas histórias, sabe? Para que os nossos filhos possam contar, sabe? E relatar que só o Senhor é Deus. É isso que eu desejo, sabe? Para mim e para você, sabe? Que nós possamos sim andar sobre a sombra do Altíssimo, Salmo 91 primeiro, porque só ali haverá descanso. E certamente nós estaremos nas mãos do Todo Onipotente. Descanse, querido. Descanse no Senhor. Sabe? Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus formar você. Sabe? Isso vai ter um impacto na sua família. Isso vai ter impacto na sua profissão, no seu comércio, sabe? Isso vai ter impacto, sabe, no sonho que Deus colocou na sua vida. Sabe? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E eu quero orar por você, eu não sei qual momento ou a fase que você está passando, sabe, na sua vida. Nós vamos marchar sim, mas se for para descansar, descansar no Senhor. Oh Deus, obrigado Deus por essa noite e por esse dia maravilhoso. Seja com a Igreja Batista em Vila Joanesa, pelos projetos que virão. Oh Deus, que haja salvação. Nós profetizamos, ó Deus, e nós queremos requerer todos os homens, todas as mulheres, ó Deus, perdidas. Deus, nós queremos pedir ao Senhor e clamar por eles, por salvação. Peço também por todo membro, toda a liderança da Igreja Batista em Vila Joanesa. Dê o renovo para que possamos avançar o próximo nível. Tira o medo e dê a fé, Pai, para que possamos contar as vitórias que o Senhor já nos deu e está entregando nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.